Que legal que você chegou no nosso canal. Eu tenho certeza que se Deus te trouxe aqui, Ele tem algo para trazer à sua vida. Deus muitas vezes nos proporciona algumas mensagens que nos tocam e mudam toda a nossa história. Assim como muitas vidas já têm sido tocadas dessa mesma maneira. E se você chegou até aqui, porque Deus quer usar também a sua vida. Você pode fazer isso sendo um missionário. E ser um missionário nos dias de hoje, ele pode ser de diversas formas. Você pode começar contribuindo para que tudo que a The Way Church tem feito até aqui possa seguir fazendo e ampliando a envergadura de alcance também. Como? Contribuindo. Através desse QR Code, das chaves Pix que nós temos aqui, ou mesmo de toda uma descrição que a gente dá embaixo no vídeo, você consegue entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, aonde nós estamos e quem nós somos. Como igreja, temos procurado não apenas compartilhar o Evangelho, mas também atender muitas necessidades que estão ao nosso redor e que estão ao nosso alcance. Esse alcance aumenta cada vez mais quando você entende de que Deus entregou para você possibilidades de fazer algo mais. Uma outra possibilidade é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, curtir e também compartilhar todas as mensagens que fizerem sentido para você, levando assim uma mensagem abençoada a todos os seus amigos e família. Por isso, prepare seu coração para a mensagem que você vai ouvir em alguns segundos e que Deus possa abençoar poderosamente você e a sua família. Obrigado por estar aqui. Oh, meu Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14, verso 1. João, capítulo 14, verso 1. No novo evangelho, o último evangelho, aquele a qual João diz querido, aquele que se autodenomina o preferido do Senhor. Quem achou, diga achei. Glória a Deus. Gente, o que esse povo fez ontem aqui, eu fiquei espantado. Andy, Nemes, o Will, o Miguel, olha que fizeram coisa linda ali, ó, que fizeram, né? Aqui eles abriram um buraco aqui em cima, gente, um monte de cabo. Eles fizeram uma plataforma que entra lá de baixo. Aí o Adriano pintou toda a escadaria, pintou tudo, meu Deus do céu. Orem pela vida desses homens, viu, querido? E o pastor meu que foi muito sábio, se você não pode estar junto com a gente, faça a sua oferta. O povo comeu ontem, viu, o sangue de Jesus. Né, filho? Meu Deus. Amém. Diz assim, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Depois de ir e preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Então levarei vocês comigo para que possam estar onde eu estiver. Não, você não entendeu isso. Sangue de Jesus. Eu vou ler de novo com outra voz para você entender, meu irmão. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois de ir e preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Então levarei vocês comigo para que possam estar onde eu estiver. Uau! Uau! Meu Deus! Quer notícia melhor do que essa? Você quer uma notícia melhor do que essa? Jesus exerceu seu ministério principalmente na região da Palestina, irmão. Quero que você entenda isso. Especialmente nas áreas ali da Galileia, Samaria e Judeia, que hoje são grande Israel. Esse local, Jesus saiu poucas vezes dali. Então ele falava para muito judeu. E quando ele fala esse primeiro ensinamento, o povo não tinha entendimento ainda do céu. Não como ele, como filho de Deus. Ele pregava sobre isso. Mas ele pegou um povo que não tinha esse entendimento que nós temos hoje. E ele falou assim, como é que eu posso fazer para falar para eles, para que eles possam entender o que eu quero dizer? O Senhor sempre vai falar contigo de um jeito que você possa entender.
Sempre. Algumas pessoas me perguntam, pastor, que Bíblia que eu compro? Eu falei, compre aquela que você entende. Tem umas que você compra, que estai-vos vós convosco, quando estai-vos naquele tempo que os claravaritos e vós, o cara não entende nada do que lê. Não, pega uma, mas eu entendo nessa linguagem. Compre essa. Não, eu quero uma Bíblia viva, como essa, que fala claramente. Compre uma Bíblia, tenha uma Bíblia que você entenda o que está sendo dito, amém? Jesus faz isso com aquele povo. E quando ele fala isso, é bem importante que daqui para frente você fique atento. Quando ele fala que meu pai está preparando muitos lugares, isso vem de uma liturgia do casamento judaico. O casamento judaico é dividido em 7 partes. Tem o shidduch, que é a escolha da noiva. Depois tem o erusim, que é o noivado. Depois tem o ketubá, que é o contrato de casamento, a certidão de casamento. Depois tem o shukah, que é a cerimônia de casamento. Depois tem o yushud, que é o isolamento do casal. E por último, a Shava Brakor, que é 7 dias de bênção. Todo o casamento judaico passa por esse processo. Ele tem essa liturgia. E Jesus, quando começa a falar, ele traz o quê? O entendimento para que eles pudessem compreender o que ele estava falando. O que você quer dizer com isso? Olha só, no casamento judaico, e Deus vai falar com você nesse momento, eu creio, porque falou muito comigo. No casamento judaico, quem tomava a frente do casamento era o pai. O pai do noivo descobria onde a noiva morava e falava para o seu filho, encontrei a sua noiva. Posso ouvir um glória a Deus? O pai falava para o filho, encontrei a sua noiva. O pai sabia qual era o dote que aquela noiva custaria. O filho não sabia, mas o pai sabia. O pai já sabia de antemão o preço que o filho teria que pagar pela noiva. Está entendendo o que eu estou falando? O pai já sabia o preço, antes que o filho soubesse o valor do dote. O noivo já ia buscar a sua noiva, sabendo o preço que ele ia pagar, e com o pagamento em mãos. O noivo entrava na casa da noiva, chegava ao pai da noiva, lhe apresentava o pagamento do dote, e aí o pai colocava esse documento, o ketubá, em cima da mesa. O noivo assinava e a noiva assinava. Diga assim, amém? Está entendendo? Servia como uma certidão de casamento. Então agora, a primeira parte do casamento havia acontecido. O pai escolheu a noiva, o filho veio, pagou o preço para ter a noiva, assinou um contrato de aliança com a noiva. E agora vem a segunda parte. O filho não levava a noiva com ele. A noiva ficava na casa dos pais ainda. Ela acendia diante do seu quarto uma lanterna com azeite aceso. E todo mundo que passava em frente àquela casa via aquela lanterna acesa e falava assim: aqui existe uma virgem separada para o noivo. Se você pegar uma parábola, as 7 virgens que pedem óleo para uma, ela fala, não posso te dar do meu óleo, porque caso o meu noivo venha, eu vou estar sem óleo. Essa lanterna ficava acesa o tempo todo. A partir do momento que aquele noivo comprava aquela noiva, ela não usava mais pijama. Ela deitava pronta, ataviada, com o melhor vestido que ela tinha, todo dia penteada e arrumada, esperando a volta do noivo. A noiva não dormia, a noiva não perdia tempo, ela ficava atenta ao som da voz do noivo. Porque se o noivo voltasse, ele não entrava mais na casa do pai da noiva, ele a chamava da rua, noiva! E ela levantava correndo, deixava tudo que tinha, passava pela janela, apagava a lanterna e ia para o cavalo do noivo. E todo mundo que passava em frente àquela casa via que a lanterna estava apagada, e eles diziam, a glória do Senhor se foi. A noiva foi levada com o noivo. O noivo voltava para a casa do pai.
A noiva ficava na casa do pai dela, e ele voltava para o pai, porque o pai estava ali preparando aposentos para ele e a sua noiva. O pai continuava trabalhando. Jesus fala o quê? Meu pai continua trabalhando, e eu irei para ajudar o meu pai. Quando o filho voltava às terras, o pai falava assim: está quase pronto, venha me ajudar. O filho entrava nas terras do pai, e os dois juntos acabavam de construir o que faltava ser construído. Quando acabava a construção dos quartos, o pai falava para o filho: pode ir buscar a noiva. Quando o noivo montava no seu cavalo, 2 tocadores de trombeta vinham à frente, anunciando que o noivo estava chegando. E de longe se ouvia o som das trombetas, e a noiva se preparava, já ficava pronta, e quando o noivo passava com o seu cavalo, ela deixava tudo, corria, montava no cavalo e ia para a casa do pai. Chegando na casa do pai do noivo, ele estava esperando na entrada das terras. Ali ele colocava sua mão, a noiva colocava a mão sobre a mão do pai, o filho colocava a mão junto com a mão da noiva, e o pai colocava sua mão por cima, e dizia: está selado, vocês estão casados, entrem para a promessa que lhes foi guardada. E o filho entrava, junto com sua noiva, para a casa do pai. Quando Jesus falou isso para aquele povo, eles entenderam que existia alguém preparando um lugar melhor para eles. Eles entenderam que, como havia um casamento que era tão comum entre eles, eles sabiam que o noivo estava com eles por um tempo assinando um contrato, mas que em breve ele voltaria para a casa do pai. Quando eu li esse livro e li essa história, eu fiquei muito tocado, porque é praticamente o que tem acontecido conosco. O noivo veio há 2000 anos, como Davi falou. Ele assinou um contrato de aliança conosco naquela cruz de sangue. Ele falou: a noiva é minha, eu sou o noivo. E aí o Senhor acende os céus novamente. E ele fala: é necessário que eu vá e que o Espírito Santo venha, para que haja conforto, porque meu pai continua trabalhando, e eu preciso trabalhar com meu pai, para preparar para você um local só teu, e ali você viverá comigo. E o noivo foi. Passamos de 2 fases desse contrato de casamento judaico. Nós estamos, digamos, na terceira e talvez a última parte, que é o som da trombeta, que é o anúncio. Meu irmão, você viu quanta coisa está acontecendo nesses últimos dias? Você pode falar: pastor, eu ouço há 20 anos, mas nunca foi como é hoje. Todo leite começa a ferver, mas tem uma hora que ele chega na tampa e você fala: ele vai derramar. Aí ele está fervendo já há 15 minutos, mas uma hora ele vai derramar. O noivo está terminando algo no céu, e ele vai voltar para buscar a sua noiva. E a pergunta que eu faço para você e para mim: noiva, como é que você está? Você está ataviada, com a sua lanterna acesa? Tem óleo? Você está pronta? Caso o chofar toque agora ali fora, as trombetas toquem ali fora, você está pronta para sair correndo, deixar tudo que você tem e correr para o Senhor? Como que você está como noiva? Ou você deita de pijama? Esse deitar de pijama quer dizer desligado do mundo, largado, acorda sonolento. Ou você deita como um soldado? Aqueles que serviram no quartel sabem, a gente deita com o olho fechado e outro aberto, olhando para tudo. Você é a noiva do Senhor. O noivo veio, já pagou o preço por mim e por você. Você não precisa pagar o preço, porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, te escolheu, me escolheu, para que o Senhor viesse nos buscar. Por isso que aqui dentro não está o mundo inteiro, existem só algumas pessoas. Por quê? Porque é para alguns. Eu fiquei pensando, né? O que uma noiva precisa ter para ser agradável ao seu noivo. E eu acho que existe todo um cunho espiritual, mas se eu e você trouxermos para um cunho natural, ele vai funcionar. E eu pensei: amor e fidelidade. Que noivo quer ficar
noivo de uma noiva que não lhe ama e não lhe é fiel? Ninguém. Você quer ficar noivo de uma pessoa que te ame e que seja fiel a você, que não negocie, que não te traia. Essa é a noiva que o Senhor está vindo buscar, aquela que o ama. Sabe quando você tem seu filho, você fala assim, eu tenho meu filho, eu faço tudo, eu dou minha vida por ele. Esse é o amor para Jesus. Não tem amor menor do que esse. A fidelidade. O que é fidelidade para um noivo? É confiar que mesmo essa noiva estando sozinha, ela continua sendo dele. Esteja onde ela estiver, ela é dele. O meio não influencia uma noiva, a noiva influencia o meio onde ela se encontra. Que tipo de noiva você é? Quando as luzes estão apagadas, quando você está com seu marido, com seus filhos no seu carro, que noiva você é? Quando você se assenta com seus amigos, com suas amigas, que noiva você é? Quando você acorda de manhã cedo, que noiva você é? Quando você fala com seu filho à mesa, que noiva você é? Você é fiel? O Senhor é a sua prioridade? Ou Ele é secundário? O que você busca mais na sua vida? Os prazeres terrenos? Os prazeres da carne? Ou o céu? E isso é você que tem que decidir nessa manhã. É você que tem que entender, como eu tenho que entender. Porque cada um de nós prestaremos contas ao Senhor daquilo que nós fizemos. Eu vou prestar conta daquilo que eu fiz e que eu deixei de fazer. E toda vez que o Senhor traz uma palavra na nossa vida, que acende a candeia, e nós ficamos alertas e ensinados, não há mais ignorância. Então tudo que o Senhor está falando para nós nessa manhã, não é ignorância mais na minha vida e nem na sua vida. Que noiva você é? O noivo espera de uma noiva obediência e santidade. Todo noivo quer casar com uma esposa que lhe obedeça no bom sentido. Eu não quero tornar isso pejorativo de uma forma de escravidão. Estou falando da obediência por amor. Por exemplo, a esposa obedece ao marido porque ela confia. Você só obedece em quem você confia. Então, se você não tem obedecido a Deus, é porque você não confia em Deus. Vários profetas aconteceram isso. Jonas é o caso que, mais claro, recebe uma ordem e resolve não obedecer, porque ele não confiava que Deus ia operar um milagre lá em Nínive com ele, que ele não ia morrer. A primeira coisa que acontece é a obediência. Nós temos a primeira, que nós falamos, o amor, a fidelidade e a obediência. Você só obedece em quem você confia. Então, se você não tem obedecido ao Senhor, se eu não tenho obedecido ao Senhor, é porque nós ainda não confiamos nele. Se a tua esposa não te obedece, se o teu filho não te obedece, papai, é porque eles não confiam em você ainda, para colocar a vida deles na palma das suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. O noivo espera da noiva santidade. Essa santidade que eu falo, quero deixar bem claro, que é uma pessoa separada. O santo que a Bíblia fala não é uma pessoa que não comete pecado, porque não existe essa pessoa. Porque se houvesse, Deus seria mentiroso, como João disse. Se alguém disser que eu não peco, que não há pecado em mim, eu torno a Deus mentiroso, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória. Se não fosse através da cruz de Cristo, todos nós estaríamos fadados ao inferno. Então essa santidade que o noivo pede de você, não é uma santidade crônica, é que você seja separado. O que é separado? Não se assente à roda dos escarnecedores. Ontem eu estava vendo um psicólogo falar, e ele falou que o meio não altera a atuação de uma pessoa. E eu discordei, eu acabei de ver o programa e falei, não, altera sim, porque está em Salmos 1, bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Por quê? A roda dos escarnecedores atua na vida dele sim, ensina ele a falar palavrão, a falar besteira, a ser medíocre, a ser baixo, a ser orgulhoso. Então sim, a santidade é você manter-se separado disso. Você tem que ser a diferença do local que você está como noiva. Não o local matar a noiva. Você chega noiva e vira escrava ali dentro. Não, você é noiva.
A noiva, ela tem amor ao Senhor, Ele é o que toma o coração dela o tempo todo. Ela tem fiel, ela tem fidelidade, ela é fiel a Ele. Como o pastor meu que falou, nos seus dízimos, nas suas ofertas, é uma das maneiras de obediência, é uma. Mas Ele é fiel, ele é obediente. Ela é obediente ao noivo, ela confia no noivo, ela é separada. A noiva que agrada o noivo é quando o noivo vê que a sua noiva se preocupa com pessoas. Não é aquela mulher, aquela noiva que só pensa nela. Quando nós, em 2018, nós sentamos e começamos a conversar, o Jota, eu, a Maria, a Tassi, e nós começamos a falar, o Jota falou assim, cara, e aí? Vocês conhecem a nossa história? E nós fomos falar com um amigo nosso lá de Joinville, um profeta que nós conhecemos lá. O outro falou, cara, vamos lá falar com ele, né? Que a gente, não vamos fazer. E nós fomos lá. A gente entrou numa sala assim bem legal, um cara muito, muito simpático. E ele falou algumas coisas para a gente que a gente sabia que era Deus falando. E a última frase que ele falou assim, não busquem a noiva, busquem o noivo. Porque a noiva é ambiciosa, ela não tem fim, ela é egocêntrica, lunática e vaidosa. E eu fiquei na hora, o profeta é assim, ele fala assim, de uma forma assim, né? Eu entendi o que ele quis dizer. Porque a igreja que eu falo é o órgão, essa organização, ela não para o dia inteiro. O dia inteiro você atende pessoas, o dia inteiro você ouve reclamação de pessoas, o dia inteiro você é acusado de não fazer a coisa certa, o dia inteiro você é cobrado de não cuidar de um, de não cuidar de outro. Ela te suga. Então, se você olhar para a noiva e esquecer do noivo, você morre. Porque a noiva é do noivo, não é nossa. E nós entendemos isso. Então, quando o noivo se apaixona por uma noiva que cuida de pessoas, que ela não está centrada nela, que ela se preocupa com o bem-estar dos outros, ele fala, estou casando com uma mulher de Deus. Essa mulher não pensa só nela, ela pensa em outras pessoas. O noivo ama uma noiva que trabalha. E esse trabalho que eu falo, se você olhar, a palavra fala que a esposa que levantava cedo, enquanto o marido estava às portas da cidade negociando, ela levantava cedo e dava ordens às servas. Ela costurava, ela vendia terra, ela comprava terra, e ela trabalhava. Esse trabalho que eu falo é aquele trabalho, mulher precisa trabalhar, porque se você casar e a sua mulher tiver que trabalhar, tem alguma coisa errada. Ela pode trabalhar para te ajudar, para somar. Uma soma. Esses dias eu fui fazer uma visita, fui tomar um café, e no meio da conversa o marido falou assim, tem o dinheiro dela e tem o meu dinheiro. Ela faz isso com o dinheiro dela, eu faço isso com o meu dinheiro. E quando acabou tudo, vocês sabem que eu não consigo ficar quieto, né? A Maria beliscando, que ela percebeu na hora, né? Que ele falou. E ela fica quieta, vamos tomar café, fica quieto. E aquilo assim, né? E o Romano já botando a camisa, aí nós fomos sair, despedindo, entrando no carro. E a Maria já, não vai falar. Eu falei, vem cá, irmão, vou falar um negócio para você. Preciso falar um negócio. Isso aqui não tem fundamento. Primeiro, ela não foi feita para isso, ela é ajudadora. Né? Não, mas ela ganha mais que eu. Eu falei, sorte tua, mas não muda. É de vocês, é tudo junto. Os dois coordenam, os dois falam. É claro que o marido ele tem que esquentar a cabeça. Esse dia o Jeanzinho estava falando comigo, o marido da Rá. Falou assim, o Jean, essa noite não, eu vi que ele não dormiu bem, pai e tal. E eu falei, filha. Falei, deixa ele acordar. O homem tem que acordar e ficar lá assim, tomar uma xícara de café. O que eu vou fazer? E a mulher, pastor? Deitada, descansando. Estou mentindo, mulherada? Porque a hora que você for descansar, ela vai estar cuidando da casa, dos filhos de você. Então ela tem que descansar. Então quando eu falei isso para essa pessoa, ela falou assim, eu nunca tinha pensado por esse lado, pastor. Eu vou pensar e vou ponderar no que o senhor está falando. Eu falei, pondera, né? Porque o trabalho, ele edifica. E o noivo é atraído para aquela esposa que faz isso, que cuida da casa. A casa que eu falo não é a casa terrena. A casa. A atmosfera do lar. Aquela esposa que acorda cedo, coloca aquela mesa bonita. Uma xícara, um pãozinho. Mas ela monta a mesa. O filho senta, o marido senta. Né? Que cuida da casa para ser cuidada. Quarta coisa que o noivo procura em uma noiva, que tenha comunhão com ele. E unidade.
Se você é noivo de uma noiva, que você fala assim, ai, como eu gosto de pescar, ela fala, odeio peixe. Tá bom. Ah, eu jogo futebol, odeio futebol. Ah, quero assistir um filme, vou assistir Star Wars, odeio ficção científica. Eu vou na igreja, não gosto de igreja. Tem algo errado, irmão. Não está em comunhão. Em algum momento, entendeu? Porque eu falei para os meninos, a vida de casa. Será que eu falo isso? Não. O pessoal da edição, vocês deixaram o negócio da última pregação minha aí, que eu estou até agora ouvindo dos meus amigos, viu? Que a gente fazia as bundinhas das formigas assadas quando era criança, e a gente comia torrada, e eu falei para vocês, edita isso aí, porque isso aí é para dar um corte errado, né? Tá lá eu falando das bundinhas das formigas que a gente comia torrada. Né? A gente fazia assim, não tinha? E a gente queria, pegava aquela saúva, no meu tempo, né? Era umas bundudinhas, nós torrava assim na lata de óleo e comia. E, molecada, era o nosso, como é que fala? Tira-gosto, né? E aí quando eu falei isso aqui, a Maria falou assim, não me fala isso, homem de Deus. Eu falei, mas agora já foi, né? E então eu acho melhor não falar o que eu ia falar, pensando bem aqui. Ele procura dedicação da noiva e perseverança. Dedicação é isso que você faz. Aquele pessoal de ontem aqui. Você vem, você podia estar na praia, podia estar, mas você é dedicado ao Senhor. Não, eu vou lá, vou receber algo novo de Deus. Unidade. A noiva é aquela que está junto com o noivo. Qual o sonho que você tem, meu amor? Amor, estou com um projeto aqui, ó. Vamos pensar. Mas que dá, hein? Estou junto com você. Bora que vamos. Aí deu errado. Porque a pior coisa que tem com a sua esposa, quem é casada vai entender. Quem vai casar já vai aprendendo. Você fala assim para sua mulher, amor, o que você acha disso? Irmão, se ela falar assim, ó, não faz. Cancela. Pode ser a maior ideia do mundo. Se ela fizer assim, ó, não precisa falar nada. Porque a hora que você falar para ela assim, ó, sabe aquele negócio que eu falei com você, deu errado. Ela vai fazer assim, ó. Para você não ter que ver esse. Quando eu fizer assim, você não faça. Agora se ela falar, estou junto, unidade com ela. Dedicação, perseverança, ficar firme naquilo que você tem feito. O noivo busca uma noiva verdadeira, que viva a verdade. Uma noiva justa, que não tenha pesos e medidas. Isso é uma coisa que tem pesado muito nos casamentos hoje. Muitos casamentos acontecem com filhos de ambas as partes. E nós, como pastores, temos passado por um tempo muito, não é nem pesado nisso, mas tem sido um ensinamento para nós. Quando você traz algo para o seu casamento que vem com você, para um segundo casamento, um filho e uma filha, você tem que estar preparado a não ser filho dela, filho dele, e sim nosso filho, nossa filha. Porque quando gera esse, o seu filho e o meu filho, você começou com uma casa destruída, você começou com um lar quebrado, e outra coisa, você está criando jovens doentes e debilitados. E tudo isso tem que ser colocado na mesa, antes de você se casar. Não, o teu filho não é teu filho, é meu filho, é nosso filho. A tua filha não é tua filha, é nossa filha. E os filhos têm que ouvir o pai e a mãe falar isso. O que nós atendemos de adolescentes que percebem, pastor, mas eu percebo que o meu padrasto, ele gosta mais de tal fulano. Eu sei que eu não sou, a outra é mais querida, tal. E você vai vendo, já vai gerando naquele adolescente uma deformidade emocional, que com certeza ela vai perpetuar e continuar em toda geração que vem. Então você, que está em um relacionamento, você é casado, e a sua esposa, ela tem uma bênção de um primeiro relacionamento que pode não ter dado certo, por mal escolha, por comportamento, não vem ao caso. E você, ou você casada com um marido que tem, se você tinha essa prática na sua mente, eu quero liberar sobre a tua vida, um apagar dessa idiotice. Não é teu filho, meu filho, tua filha, minha filha, é nosso filho, é nossa casa, é o nosso lar, é a minha responsabilidade como marido cuidar de vocês. E aí você vai ver como é que vai mudar a sua casa. E encerrando o que o noivo busca, que é o último, né? Geralmente o noivo pensa que é isso. Intimidade, né? Porque o cara casa pensando que vai ter muita intimidade.
Eu falei. É 10 minutos de intimidade, né? Para os valentes, né? Aleluia. E 23 horas e 50 minutos de relacionamento. É 10 minutos para alguns. Outros 5, 4, 3, 2, depende. Né? Eu com 60 anos já está aí, né? Está ali na base dos 60 segundos também, né? Compatível com a idade, né? Mas e o resto do tempo? O que você faz? Por isso que a intimidade está por último. Ela faz parte para gerar relacionamento. Sem intimidade não há relacionamento. Todo relacionamento nasce de uma vida de intimidade. E é assim com Deus. Se você não tem uma vida de relacionamento, você nunca vai, uma vida de intimidade com Ele, você nunca vai atingir o nível de relacionamento. A intimidade, como é que ela acontece? Intimidade é o tempo todo, todos os dias, o tempo que você puder, é uma vida íntima, um é conhecedor do outro. Então o noivo busca uma noiva que tem uma vida de intimidade com ele. Como é a sua vida íntima com Deus? Quantas vezes você dobra o seu joelho no chão na sua casa? Quantas vezes você chama a sua esposa para um canto, seus filhos, e fala, vamos orar sobre isso? Quantas vezes de madrugada você acorda, vai lá, coloca a mão na cabeça da sua esposa, e fala, Senhor, guarda essa mulher da minha vida, lhe dá saúde, que ela seja guardada pelos teus anjos, que ela seja o alvo das suas bênçãos. Você vai lá no quarto dos seus filhos, abre a porta do quarto, coloca a mão na cabeça deles e fala, Senhor, eu libero, esse é um profeta. Esse homem fala a diferença onde ele colocar a sua mão. Vai na cabeça da sua filha e fala, Senhor, eu profetizo na vida dela um marido que a ame mais do que eu. Um homem que cuide dela como se fosse uma princesa. Dá certo, pastor? Dá certo. Dá certo. Como tem andado a sua vida de intimidade com Deus, com a noiva? Você como noiva, como tem se relacionado com o noivo? Tudo que eu falei para você até agora, que eu sei que você é praticante de tudo isso, sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se alguma coisa que o Espírito falou no nosso coração, ela está meio aqui fora, coloque em ordem nessa manhã. Querido, o noivo veio, pagou o preço por você. Ele voltou para a casa do pai, ele está preparando um lugar para você morar. Você só tem que ficar ataviado e pronto, esperando ele voltar, porque o preço já foi pago. E aqui eu te falei tudo que você precisa ter. Você não precisa ter uma vida de sacrifício. Vou ter que, meu Deus, vou jejuar 40 dias. Não, ele só fala isso, seja fiel. Seja íntimo. Ame o próximo. Tenha comunhão. Fale a verdade. Seja fiel. Seja obediente, se separe do pecado. Tem uma canção que fala, eis que estou à porta e bato. Ele não vai entrar, ele vai chamar de fora. Se os seus ouvidos estiverem cheios de informações que não vêm de Deus, você não vai ouvir. Se você estiver focado nas coisas que te cercam, terrenas e distante do reino espiritual, você não vai ouvir. E alguém vai passar em frente àquela casa e vai falar assim, aqui morava uma noiva, e ela subiu, não, ela não ouviu quando o noivo passou, ela continua sentada, esperando a volta dele, sentada ali, pode ver, ela está velhinha hoje, porque no dia que ele veio não tinha óleo, e ela não ouviu chegar, e ela ficou aqui, está ali sentada esperando. Ou você quer ser aquela noiva, que quando tocar o chofar, quando o noivo chamar, você ser arrebatado da presença do Senhor. Se olhar para a sua casa e ver sua casa subindo em graça, guardando os teus filhos, os teus netos, guardando a tua esposa e você ascendendo aos céus, e chegando ali o Todo-Poderoso te esperar e falar assim, entra e senta na mesa do banquete, filho meu. É isso que eu quero para a minha vida. De tudo isso que eu falei aqui para você, eu estou em déficit em quase todas, tá? Falei, Deus, eu não tenho sido obediente o suficiente, não. Sabe por quê? Porque eu não confio no Senhor a esse ponto de ser obediente desse jeito. Então tem muita coisa que eu estou falando para você, que isso que eu falei para a Má, falei, me pegou. Porque eu me encaixo nessas 10 aí, umas 9:30 eu estou. Mas eu quero melhorar. Eu quero chegar no ponto de ataviar as minhas vestes, do Senhor poder chamar a hora que for. E eu estar pronto, sem pijama. Poder levantar, sair correndo, montar no cavalo dele, com a minha família, tudo comigo,
e nós juntos ascendemos ao céu. E é isso que eu desejo para você, que eu desejo para sua casa, para os seus filhos, para a sua descendência, porque você é a noiva escolhida do Senhor. O preço foi pago. O Senhor tem preparado para você algo lindo no céu, para os seus filhos, não uma vida de enfermidade, de morte, não uma vida de moléstia, de pandemia, uma gripe aqui com febre, é outra que tem lá, cada dia uma coisa. Deus tem para você, porque o melhor já nos foi dado, que foi Jesus Cristo, querido. Queria convidar você nesse momento, ou por alguns momentos, baixa a sua cabeça e pensar como que você tem sido como noiva. Sem pressa. Se você estiver com seu marido e quiser falar com ele, quiser, marido, como é que você está, meu amor? É um momento, meu irmão. É um momento de você poder entender, se encontrar onde você está nesse momento. Como que você é como noiva? Como que você está como noiva? É importante isso. Para você chegar a algum lugar, você precisa primeiro saber onde você está. Não há problema se tiver tudo desalinhado. Essa manhã é a manhã de você ataviar suas vestes. Essa manhã é a manhã de você se posicionar como a noiva do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para você. Ele está preparando o local, Ele e o Pai juntos, preparando algo para você, para a sua casa, que só Ele poderia proporcionar. Oh, meu Deus, louvado seja o Senhor. Oh, Senhor, nós colocamos o nosso coração, Deus, diante de Ti. Eis aqui a Tua noiva apaixonada. Senhor, estamos andando distante de Ti. Nós estamos caminhando longe dos teus desejos. Muitas vezes a nossa vontade tem falado mais alto, o nosso querer, a nossa carne, o nosso temperamento. Nós não temos te obedecido em vários momentos, Senhor. Em vários momentos nós temos colocado o Senhor em segundo plano. Nessa manhã nós pedimos perdão ao Senhor. Lava as nossas vestes, Senhor, com o sangue do Cordeiro mais uma vez. Nos atavia, nos prepara. Nos ensina a mantermos a nossa lanterna acesa. Que não foge da Tua unção. Que não foge da Tua presença em nossas casas. Que não foge da Tua presença na vida dos nossos filhos. Que não falte, Senhor.